Negligência e abandono familiar fizeram com que a vida de Catherine Beers se tornasse uma história de terror. Se inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Em dezembro de 1982, nasceu Catherine Beers. Ela morava no vilarejo Bay Shore, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Cat foi fruto de um caso aleatório da sua mãe. O pai nunca foi encontrado. Na primeira infância, Cat morava com sua mãe, Marilyn, e seu irmão mais velho, filho de outro pai. A mãe de Cat era bastante negligente com os dois. Cat muitas vezes era assistida e cuidada pela madrinha e o marido dela. Mas infelizmente, quando Cat ia para a casa dessa madrinha, ela sofria abuso físico e psicológico pelo marido da madrinha, que se chama Salvatore. Cat contou que desde os 2 anos de idade, ela era submetida a esses abusos por Salvatore. E a madrinha, chamada Linda, nunca fez nada. Quando ela ia para a casa de Linda e Salvatore, além de tudo o que acontecia, ela ainda tinha que limpar a casa e fazer comida. Nessa época, Cat tinha apenas 9 anos. Quando ela tinha 7, ela resolveu contar tudo para Linda, o que o marido, Salvatore, fazia. Mas a madrasta simplesmente não acreditou e disse que era para Cat se afastar da casa dela para sempre. Nessa época, Catherine morava com a madrinha, então ela volta para morar na casa da mãe. Cat conta tudo para a mãe dela. A mãe dela, Marilyn, fez um BO contra Salvatore. E a situação só piora. Um amigo da família de Marilyn, mãe de Cat, chamado John Esposito, que era um predador, ficou sabendo tudo que Cat passou na casa da madrinha. E isso chamou a atenção dele. John era íntimo da família, estava sempre na casa de Cat. Era íntimo da mãe dela. Ele sempre dava presentes para ela e para o irmão, forçando uma amizade. John chegou a abusar do irmão mais velho de Cat. Mas quando John Esposito achou que o irmão de Cat estava muito velho, ele parou de fazer o que fazia. John Esposito, em 1978, tinha tentado sequestrar um menino de 7 anos, shopping. Cat ainda nem era nascida. John não foi preso porque ele assumiu o que ele fez. Marilyn, a mãe de Cat, não sabia disso e deixava John frequentar a casa dela com frequência. Cat faltava muito na escola. Por causa disso, o serviço de proteção à criança sempre ia na casa dela para saber o que estava acontecendo. Mas eles não sabiam dos abusos que acontecia na casa da madrinha. Cat era muito amiga de John Esposito. Ela não sabia de nada do que ele fazia e nem imaginava quem ele era. Mas no dia 28 de dezembro de 1992, com quase 10 anos de idade, Cat foi convidada por John para ir até um fliperama. Cat aceitou e foi com ele. Mas John não levou Cat para o fliperama. Ele levou ela para a casa dele, onde morava com a família. Pelas fontes que eu li, ele não era casado e não tinha filhos. John estava com 42 anos nessa época. Ele era empreiteiro. E na casa dele, ele construiu uma peça em cima da garagem. Essa construção foi feita porque John fazia parte de um programa que ajudava crianças de baixa renda para dar uma esperança de futuro para elas. Ele levava essas crianças para lá com o intuito de ajudar. Isso é o que ele dizia. John colocou cartazes por toda a cidade, chamando as crianças para irem para essa peça que ele construiu para conversarem, para ele ajudar essas crianças. Como John fazia esse trabalho voluntário, pessoas o chamavam de Big John, grande pessoa maravilhosa. A família de John não suspeitava nem de longe o que ele era e o que ele fazia. Além de John construir essa peça em cima da garagem, ele também fez um túnel que começava na garagem e terminava embaixo dela. Lá tinha um bunker, era uma masmorra, um local escondido que ninguém tinha acesso e ninguém sabia que existia. Ele era de classe média, trabalhava, ninguém suspeitava dele. Pelo contrário, achavam ele uma pessoa exemplar. Então, como eu falei para vocês, John não levou Cat para o fliperama. Ele levou para essa peça na casa dele. Chegando lá, ela começa a jogar videogame, achando que estava segura. John tenta
"Vocês sabem o que?" com Cat, mas claro que ela diz que não. É quando ele a leva para o bunker, embaixo da garagem. Para chegar no bunker, tinha uma porta atrás de uma parede com livros. Eles passavam por um túnel de elevador para descer até esse bunker. Ele fez uma engenharia impecável. O bunker tinha de tamanho 1,80 por 2,10, extremamente pequeno. E dentro dessas medidas ainda tinha um quarto à prova de som. Lá tinha uma televisão, um colchão velho e várias correntes. Quando Cat e John chegam no local escondido, John diz para ela que agora aquela era a casa dela para sempre. O local escondido também possuía um banheiro, câmeras aonde John conseguia visualizar tudo o que Cat fazia quando ele estava fora. Ele planejou esse projeto de construção durante anos, tudo minimamente pensado. Como John sabia que Catherine seria dada como desaparecida, ele pensou num álibi. John fez Cat gravar um áudio relatando que foi sequestrada por um homem com uma arma branca. John pega essa gravação de áudio, liga para a madrinha Linda de Cat e coloca para ela escutar. A mensagem dizia: "Tia Linda, fui sequestrada por um homem com uma faca. Ele está vindo." Depois de colocar a mensagem para Linda ouvir, John desliga o telefone sem dar a chance de Linda responder. Mesmo a madrinha tendo sido perversa com a afilhada, como eu contei para vocês, porque ela sabia de tudo que o marido fazia, ela liga para a polícia para contar sobre essa ligação. A polícia começa a procurar a Cat na hora. O policial responsável, chamado Dominique, achava que algo estava errado naquele áudio. Dominique tinha ciência que sequestros que aconteceram naquela época eram feitos por pessoas bem próximas às famílias das vítimas, como é até hoje, na verdade. O Cat falou a palavra sequestro, o investigador achou que uma menina com apenas 9 anos usasse um vocabulário assim. O investigador Dominique também não entendeu como Cat teria conseguido fazer aquela ligação, como ela saiu e conseguiu fazer a ligação e voltar sem o tal sequestrador sabendo. Logo que John pegou Cat, ele fez a ligação de um telefone público na frente do fliperama e ele iria com ela. Foi de lá que ele ligou para Linda. Como John tinha que ter um álibi, depois que ele deixou Cat no bunker, ele volta para o fliperama, entra no local gritando, encenando para todos verem que ele tinha perdido Cat de vista. Ele queria chamar a atenção de todo mundo, o quão apavorado ele estava. Esse era o álibi dele. Todos que estavam no local começaram a procurar. E enquanto isso, Cat começou a procurar uma maneira de sair daquele lugar. Ela achou umas chaves e escondeu no colchão. Ela pensou que talvez aquelas chaves pudessem ajudar ela de alguma maneira mais tarde. De repente, John volta para o bunker e Cat se assusta. Imaginem o que passava na cabeça dela. Por 16 dias seguidos, John faz o que vocês sabem sem parar com Cat. Toda vez que John descia para aquela masmorra, ele levava comida, bebida e brinquedos para Cat. Ela via TV por horas, porque era só o que ela tinha. Cat viu na TV que estavam procurando por ela. Isso dava esperança para ela. Como a família dela era extremamente negligente, eu não sei se o sofrimento deles era tão grande assim. Vocês lembram como eram a mãe e a madrinha dela? Cat soube pela TV que a polícia sabia de onde havia partido a ligação com o áudio dela. Ela viu pela TV também a entrevista da mãe dela, dizendo que queria muito que a filha voltasse. Isso trouxe mais esperança para Cat. Marilyn, a mãe dela, achava que quem estava por trás de tudo era Linda e Salvatore. Até Salvatore, o marido da madrinha de Cat, deu uma entrevista sobre o desaparecimento, pedindo para ela voltar para casa, extremamente triste e abalado. Até parece. Cat viu aquilo e ficou furiosa. Não esqueceu o que ele fez com ela. Naquele momento, Dominique, o investigador responsável, suspeitava da mãe de Cat. Ele suspeitou que a mãe e o irmão de Cat arquitetaram tudo e quem executou foi John Esposito.
Claro que a polícia trabalha com todas as linhas de investigação. Eles pensam em tudo, até descobrirem o que realmente aconteceu. A polícia foi atrás para saber exatamente a cronologia dos passos de John Esposito no dia que Cat sumiu. Mas no intervalo de tempo de mais ou menos 1 hora, a polícia não conseguia concluir aonde John estava. Nesse meio tempo, a polícia não sabia o que ele fez e para onde ele foi. Algumas pessoas entrevistadas no fliperama disseram que John chegou sozinho e não tinha ninguém com ele. As pessoas entrevistadas disseram que ele chegou sozinho desde o primeiro momento. O próprio John criou seu álibi, mas ele mesmo se colocou dentro da cena. Ele não foi tão esperto como ele achava. Um mandado em mãos, a polícia vai até a casa de John Esposito. Tudo foi vasculhado, não acharam nada. E eles não descobriram que atrás daquela estante de livros tinha um túnel que levava para uma masmorra, onde Cat estava. A polícia entra em contato com o programa para ajudar crianças que John fazia parte, para saber mais informações do perfil dele. E veio à tona toda a verdade. Como John tinha tentado sequestrar um menino anos atrás, ele não foi aceito nesse programa. Ou seja, os responsáveis pelo programa de ajuda a crianças não aceitaram a participação de John no projeto que eles tinham. John Esposito nunca participou desse projeto. Agora ele vira o principal suspeito. A polícia manda o áudio de Cat, dado para a madrinha dela, FBI, para ser analisado cuidadosamente. Porque desde o começo o investigador tinha achado muito estranha aquela ligação. Muito estranho o conteúdo da mensagem. Enquanto isso, Marilyn, Linda e Salvatore eram investigados também. E principalmente John, porque foi o último a ver Cat. Ele tinha convidado ela a ir para o fliperama. Mas a família foi desconsiderada como suspeita, restando apenas John Esposito. E o relatório do áudio periciado pelo FBI chega nas mãos de Dominique. A FBI afirma que aquele áudio era uma gravação, não era ao vivo. Não era em tempo real. Quem ligou colocou no telefone a voz de Cat gravada. A partir desse momento, a casa de John começa a ser vigiada pela polícia 24 horas. John sabia disso, então ele não descia até o bunker com muita frequência, para não ser pego. John falou para Cat, numa dessas visitas no subsolo, que ela ficaria para sempre naquele lugar. Quando ela tivesse 18 anos, eles iriam se casar. Não é preciso nem falar o que foi a vida de Cat naquele bunker. E finalmente, no dia 13 de janeiro de 1993, John confessa. Ele mesmo não aguentou a pressão, falou tudo para a polícia. Ele contrata um advogado e disse que sabia aonde Catherine Beers estava. O advogado pergunta onde? E ele diz, atrás da parede. John leva a polícia até a casa dele e mostra o bunker. Policiais suspeitavam que lá só teria um corpo, mas Cat estava viva e relativamente bem. A reação de Cat ao ser libertada pela polícia, de muita felicidade. Ela demonstrava muita alegria, sorria demais. Ela não chorava. Ela estava tão feliz, não sobrava tempo para choro. Ela só queria sair de lá feliz da vida. Depois de 17 dias, tudo acabou e Cat estava livre. Esse caso ficou conhecido como o caso da garota na parede. Quando John vai a julgamento, recebe 11 acusações. É aquela velha constatação. De todos os casos que eu contei no canal, todos os predadores são imperceptíveis pela comunidade, pelos vizinhos. Ninguém imagina o que eles fazem. Pelo contrário, todo mundo gosta deles, eles são muito bem quistos na sociedade onde vivem e são consideradas pessoas boas e prestativas. John Esposito foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 15 anos. O marido da madrinha de Cat, Salvatore, também foi condenado. Cat foi adotada por uma família maravilhosa. Ela fez muita terapia para ajudar nos seus traumas. Hoje, Catherine Beers faz palestras motivacionais, escreveu um livro contando tudo sobre o seu caso, tem uma família linda e feliz. Ela está muito bem. Ela mora na Pensilvânia,
é casada e tem 2 filhos. Ela também trabalha num programa para menores desaparecidos e explorados. Em dezembro de 2013, John admitiu para a polícia tudo o que fez em detalhes. E nesse mesmo dia, ele aparece sem vida na cela dele. Segundo a polícia, foram causas naturais. Que pena, porque ele deveria cumprir a sentença toda. Deixe nos comentários se vocês se deram conta que todas as pessoas com o perfil de John Esposito são assim. Todo mundo gosta deles, ninguém imagina o que eles são ou o que eles fazem. E na maioria das vezes, eles são pessoas que todo mundo gosta. E se puderem, deixem uma sugestão no próximo vídeo. Até o próximo.